aqui mais uma vez com o nosso Pode Falar People. Esse lugar que nós entendemos que é um lugar que potencializa a nossa missão enquanto companhia, enquanto profissionais que amam o desenvolvimento humano e que acreditam que isso tem um potencial de impactar empresas e impactar a sociedade de maneira geral. Eu me chamo Thalita People. Thalita People. Sim, Thalita People, Thalita da People, mas Thalita Rocha. Eu sou fundadora do Instituto People, esse grande lugar, essa consultoria especializada em desenvolvimento de pessoas. E através do Pode Falar People, eu também levo a minha missão. Eu deixo o meu coração pulsar aqui também. Eu espero que você faça bom proveito desse momento aqui conosco. Nós sempre convidamos pessoas muito especiais e temas que têm o potencial de intrigar você. E de nos intrigar aqui também à medida que conversamos. Acredite, nós sempre aprendemos muito quando estamos compartilhando conhecimento. De verdade, usufrua desse tempo e tenha o Pode Falar People como um canal que vai gerar conhecimento e aprendizado para você, ok? Nessa segunda temporada, nós chegamos ainda melhor, né? Ainda melhor do que a primeira temporada. Nós recebemos vários feedbacks e temos o interesse de seguir crescendo nessa plataforma, nesse jeito de compartilhar conhecimento. Por favor, nos deixe saber o que você está achando do nosso compartilhar. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal. Independente da plataforma que você atualmente utiliza, no Spotify, no YouTube, não deixe de se inscrever. Eu também quero te encorajar a compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas possíveis. Hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante sobre contratação de pessoas. Então, se você conhece um líder, um gestor, um profissional que tem falado, compartilhado com você sobre a dificuldade de encontrar pessoas certas, de imediato já compartilha logo, porque eu tenho certeza que esse material, essa troca aqui, essa conversa, né, todos os assuntos que serão abordados aqui, vai gerar valor para você e para essa pessoa que você indicar. Vamos nessa? Então, vamos nessa, porque hoje nós temos uma convidada muito especial, muito especial. Eu sempre digo e começo essa fala, né, chamando os meus convidados de especiais, porque de fato são. Nós só convidamos pessoas que faz sentido para o time People, que conectam, que os seus valores, os valores profissionais dos convidados conectam com os valores da nossa companhia, do nosso jeito de gerar conhecimento. E eu me sinto muito honrada toda vez que eu recebo um sim de um convidado. E hoje não é diferente. Eu estou aqui com a Zuleika, querida, amada Zuleika, uma mulher potente. No primeiro momento que se depara com ela no olhar, e vocês perceberão isso agora, a potência dela e quão humana e gentil ela é. E não poderia estar em lugar melhor do que na direção de recursos humanos, de cultura, de gente, de gestão. Hoje ela é diretora de pessoas e cultura de uma grande companhia, de um grande grupo de negócios. É psicóloga e tem várias especializações e hoje tem sob sua responsabilidade a estratégia de contratação de pessoas. Eu tenho certeza que tudo que ela trouxer pra gente aqui hoje vai ser muito relevante. Eu tô ansiosa para aprender, ansiosa para entender o olhar dela. Zuleika, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e bora para a gente trocar ideias, para a gente pensar esse tema. Eu sou apaixonada, sou suspeita, né? Então, venho para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu estudo, do que eu vivo no dia a dia e para a gente construir novas ideias. É um tema muito relevante, mas ao mesmo tempo é um tema muito reflexivo, porque ele não tem certo e errado.
ele depende muito do contexto, ele depende muito das pessoas envolvidas, do propósito daquele momento. Então, o que a gente vem fazer aqui hoje é construir algumas ideias e trocar alguns insights. Ah, mas eu já quero essa mulher mais vezes aqui, já tô sentindo que vai ser muito bom. E Zuleika, eu quero te convidar a falar sobre esse tema a partir de uma frase. Uma frase que é muito conhecida no mundo corporativo. Você já escutou certamente, você que está do lado daí também já deve ter escutado. Se não, vamos juntos refletir novamente. Demita rápido e contrate lentamente. Eu já escutei essa frase em vários momentos da minha vida. Num momento onde eu não tinha tanta maturidade profissional e aquilo me invadiu de uma forma muito agressiva. E depois de um tempo, eu escutei essa mesma frase e falei assim: não é que é verdade? Tem o seu valor essa frase? Como é que você recepciona essa afirmativa? Demita rápido e contrate lentamente. Thalita, eu penso que muitas vezes ela faz muito sentido. E às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cautela com ela. Vou começar pela cautela. Ótimo. A cautela é: se todo gestor não assumir o seu papel de liderança e pensar, não deu certo, demite rápido, ele não assume 100% a sua responsabilidade, que é desenvolver, capacitar, dar feedback, fazer a sua parte. Eu penso que para tudo tem 50% da empresa, da liderança, e 50% do profissional que está fazendo o processo seletivo ou daquele que faz parte da equipe que já é contratado. Então, a gente tem que ter muita consciência da nossa parte, da nossa responsabilidade. Então, se eu sou líder, qual é o meu 50% nisso? Se eu sou uma liderada, qual o meu 50% disso? Então, assim, demita rápido não é simplesmente, a pessoa começou, eu não capacitei, eu não treinei, eu não dei feedback, eu não alinhei expectativa e simplesmente demito. Aí é uma irresponsabilidade. Agora, quando eu fiz muito bem feita a minha parte enquanto líder, e aí eu tenho medo de assumir a minha responsabilidade, que é o resultado daquela equipe, daquela área ou daquela empresa, aí eu também postergo e não tenho a coragem de fazer o que tem que ser feito para que a gente assuma os resultados que a gente quer alcançar. Aí a gente também está sendo irresponsável. Então essa frase, ela tem muito impacto, mas eu levaria em consideração o contexto. Acho que tem horas que ela cabe muito bem e tem horas que a gente tem que parar para pensar, para aí, não é demitir rápido sem responsabilidade. Excelente, excelente. E aqui, né, Zuleika, diante dessa tua fala muito sábia e com uma perspectiva estratégica, né? A gente tem ainda um paradigma sobre os processos de contratação, falando sobre responsabilidade, né? O processo de contratação, eu penso que não é de responsabilidade da área de recursos humanos, de gente e gestão realizá-los, né? Não efetivamente o processo de contratação sob a perspectiva de escolher o melhor profissional. É uma responsabilidade da liderança. O que você pensa sobre isso? Esse é o meu ponto de vista, né? Mais e mais eu vejo a oportunidade dos gestores assumirem esse papel, inicialmente, desde o momento de olhar a sua estrutura e se questionar sobre o que precisa, até o momento de bater o martelo e de assumir a responsabilidade pelo insucesso e pelo sucesso desse profissional que entra, né, na estrutura. O que você pensa sobre a responsabilidade do processo de recrutamento e seleção, de contratação? E eu acho muito rico isso. Eu penso que é uma parceria entre a área de recursos humanos, a área de gente, de pessoas, né? Cada empresa chama do seu jeito. Eu acho que o importante é o respeito e o carinho com as pessoas, mas é uma parceria entre RH e liderança. O RH, ele vai dar conta de buscar alinhar perfil técnico, comportamental, cultura, para apresentar ao gestor as pessoas que mais se aproximam daquela vaga que foi aberta. Entretanto, quem é responsável por aquela contratação é sim a liderança.
Quem vai liderar, quem vai ensinar, quem vai demandar, quem vai desenvolver é quem tem que assumir a responsabilidade de assinar. Olha, eu tô trazendo essa pessoa pro meu time para dar certo. Essa é a minha escolha, né? Essa é a minha escolha. Não dá para terceirizar pro RH, que pode ser interno, pode ser externo, a decisão de definir um perfil, de convidar alguém. Porque quem enfrenta a dificuldade do dia a dia, quem tem que resolver as situações, é aquela liderança junto com o seu time. Então, se o líder tem clareza do que ele precisa, ele também vai expressar isso no processo seletivo e na hora de olhar detalhadamente o perfil daquelas pessoas com quem ele está conversando. Então, o RH, ele é um apoio. Ele sim busca as melhores alternativas, ele tem que ampliar o leque, ele tem que entrevistar e conhecer o máximo de profissionais do mercado. Porque o gestor que está lá no dia a dia, ele não vai ter tempo para entrevistar 20, 30, 40 pessoas para uma vaga. É impossível, a gente sabe que a demanda é muito intensa. Então o RH vai fazer o papel fundamental de filtrar e trazer alternativas. Agora, é do líder a responsabilidade de dizer: essa pessoa atende ao que nós precisamos, por esses e esses requisitos. E eu vou assumir a responsabilidade de convidar para vir fazer parte do time, e especialmente de fazer dar certo. Nos seus 50%. Excelente. Nossa, Zuleika, essa tua fala me gerou aqui uma oportunidade de trazer para quem está nos assistindo um pouco mais de discernimento, não porque lhes falte, né? Mas porque eu acho que é importante a gente colocar luz nesse ponto, né? Qual é a responsabilidade da área de recursos humanos enquanto parceira estratégica desse processo que é tão importante e que foi durante muito tempo negligenciado, e digo sem medo, sem receio, que ainda há muita negligência por parte das companhias em relação a esse processo. Acabam pressionando e não tomando conta do tempo necessário, né? Não cuidando para que o pré-trabalho, ou seja, o que antecede o processo de contratação seja olhado com cautela, né? Então, assim, o papel da área de recursos humanos. Vamos abrir um parêntese rapidinho. Qual que você acredita que é o papel fundamental? Eu entendo que é um apoio estratégico a todas as áreas do negócio. Uhum. O RH ele precisa sair daquele papel operacional, que é fechar vaga, folha de pagamento, e que não se relaciona com as áreas e não entende a dor. Excelente. Qual é o problema daquela área? Qual é o problema daquela empresa? Como é que a gente ajuda? Então, assim, o RH, felizmente, ele tem entendido que ele é apoio ao negócio. Ele não é mais simplesmente um coadjuvante que cumpre a ordem, porque ele tem que ajudar a gerar insights para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, vamos lá. O RH, muitas vezes, é procurado para atender a demanda X. Vamos usar o exemplo de recrutamento e seleção. Quantas vezes nós temos que olhar para aquele gestor e ajudar ele a pensar na área dele? Sabe, eu tenho percebido que os gestores, eles têm muitas vezes uma rotina muito intensa, não conseguem parar para pensar no que eles precisam. E segundo, eles têm medo de trazer pessoas diferenciadas para suas áreas. Uhum. Então, o que o RH tem que fazer nesse momento? Ele precisa ajudar a entender aquele problema, aquela atividade para a qual vamos contratar alguém, e preparar aquele gestor para que, de fato, ele tenha a coragem de buscar o que ele precisa. Então, quais são os requisitos técnicos? Geralmente é mais fácil a gente começar por aí, porque o gestor vai começar a dizer: ó, eu preciso que faça isso, isso, isso e isso. Então a gente consegue levantar os requisitos técnicos. Aí daqui a pouco a gente começa a pensar: e qual é o problema que você tem no dia a dia? O cliente que te procura, você ajuda a resolver que tipo de situação no dia a dia? Aí você começa a ver que a coisa amplia. Aqueles requisitos técnicos, muitas vezes, são pequenininhos para aquilo que ele de fato precisa.
E aí, quando você começa a perguntar, tá bem, quantos clientes você atende? Onde você está hoje? O que a tua área vai atender? Daqui a um mês, 6 meses, um ano? Você está se preparando para isso? Essa contratação vai ser o seu braço direito? Ou você tem esse braço direito, você precisa capacitar a tua equipe para ela crescer junto com a área e junto com a empresa? Aí você começa a ver que o feedback daquelas entrevistas que o gestor fez, por vezes não gostei, não dá certo, não atende ao perfil. Aí você vai olhar, mas por quê? Lá no fundo, o gestor está com medo de contratar alguém muito bom. E quando a gente instiga, numa última instância ele vai dizer, eu tenho medo que essa pessoa fique no meu lugar. E aí a gente vai chegar na maior problemática de recrutamento e seleção. Quantas vezes eu contrato alguém aquém do que eu poderia, que iria potencializar a minha área, potencializar o meu negócio, e por um viés cultural, vamos lá, medo ou até pobreza, no sentido de alcance, de entendimento do quanto eu poderia me beneficiar com isso também, eu não tomo a atitude de trazer alguém para potencializar aquele setor. Então, eu queria ressaltar aqui a importância desse olhar estratégico do RH para instigar as lideranças como um todo. Será que nós estamos trazendo as pessoas que vão te ajudar a crescer, se desenvolver? Ou você está com medo de trazer alguém muito bom? Depois disso, será que eu estou formando protagonistas na minha área, no meu setor? Será que eu estou impulsionando as pessoas para que elas cresçam e se desenvolvam? Hoje, quando eu preciso promover alguém para um cargo maior, eu pergunto quem vai te substituir? Quantas vezes que não tem ninguém no seu time para te substituir? Então, como é que você vai crescer? Olhar para esse papel de RH enquanto estratégia que ajuda as lideranças a entenderem que elas estão perdendo infinitas oportunidades. A gente tem que ir para o mercado, muitas vezes, buscar profissionais, porque dentro de casa nós não estamos capacitando e desenvolvendo. Então, RH não é só pegar um perfil que muitas vezes foi copiado do Google. Excelente, muito A bom. gente precisa falar com as pessoas, olhar no olho e entender qual é o teu problema, o que você precisa resolver, como é que a tua área vai crescer, como é que esse negócio vai se desenvolver, como é que nós vamos fazer diferença no mundo e gerar consciência de que para que haja crescimento de todos, eu preciso ter coragem de trazer pessoas boas para o meu time, que são melhores do que eu em muitas outras coisas que às vezes eu nem conheço. Então, visão estratégica é eu alcançar consciência suficiente do que me falta, como é que eu complemento isso e como é que eu posso ajudar o meu entorno a crescer. Se o meu entorno cresce, eu faço parte desse contexto. Uau, Mas incrível. precisa de coragem para isso. Incrível. Incrível, Zuleika, esse teu olhar. E tantos insights me vieram agora e tanta vontade de reforçar o que você falou de maneira clara, evidente, brilhante. E o que ficou mais forte, eu gostaria de reforçar aqui a todo mundo, é a importância de fato ter uma área de recursos humanos, um profissional de recursos humanos, um profissional de gente de gestão, que seja esse parceiro e que faça essa intermediação, porque de fato é um processo de intermediação, né? Enquanto profissional que conhece a cultura, e é importante que a área de recursos humanos, esse profissional que contrata, que ajuda, suporta o processo de contratação, conheça a cultura muito bem. E não só conheça a área do requisitante da contratação, mas todas as outras áreas que têm esse olhar, essa visão sistêmica capaz de apoiar a contratação não só ao gestor, né? Não só diante da necessidade do gestor, mas diante da necessidade do negócio. Eu sinto e vejo que as empresas estão, sim, ainda muito carentes de profissionais de recursos humanos que levem essa perspectiva, em que instiguem de maneira humana os líderes, os gestores, para que as decisões elas impactem mais rapidamente o negócio.
né? Então você fez um belíssimo convite aos profissionais de recursos humanos. Eu quero encorajar você aí a refletir, se você é de recursos humanos, o quanto que você tem buscado esse papel mais estratégico. Ou será que a sua conduta ainda é bem passiva frente a processos que parecem ser processos simplórios, mas são processos muito importantes e que precisam ser olhados e notados de uma maneira mais profissional, mais estratégica, mais robusta, né? E por outro lado, o quanto que os gestores também podem apoiar o crescimento do RH, cobrando isso, né? Olha só, eu quero que você me apoie, traga aqui estratégias onde eu consiga melhorar o resultado da minha área, onde eu consiga trazer alguém que vai oxigenar a minha estrutura. Quanto crescimento a gente tem a partir de um processo, né, Zuleika? E Thalita, não é raro a gente ver os gestores terem dificuldade de buscar o RH para pedir uma opinião, para trocar uma ideia. Por vezes tem vergonha de dizer, olha, o que que você pensa? Porque isso vai parecer que eu não sei, que eu não sou o melhor, que eu não conheço tudo. Ou seja, por vezes nós vivemos um contexto cultural de que eu preciso saber tudo, de que eu sou a dona da verdade, e isso não é verdade. Para ninguém. Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento em algo que complementa o do outro. Então, quando a gente pode sentar para trocar ideias, para pedir ajuda, para pedir uma opinião, a gente tem uma probabilidade muito maior de acertar, né, na nossa tomada de decisão ou nas nossas propostas. Agora, eu preciso também ter coragem para isso. Eu gosto da Brené Brown quando ela diz a coragem de ser imperfeito. Excelente. Né? Isso é resultado de uma tese de doutorado, é baseado em pesquisa. O que é coragem de ser perfeito? É conseguir chegar na frente de alguém, e aí eu tô aqui representando o RH, né? E pedir ajuda, dizer, olha, eu queria trocar uma ideia contigo, o que você acha sobre? Uhum. Isso torna tudo muito mais rico. Eu vou tomar uma decisão baseada em vários insights, vários pontos de vista. E a chance dessa decisão ser mais acertada aumenta. Perfeito. Então, gente, é um caminho de duas vias. O RH está mais aberto para isso e a gestão está mais aberta também para buscar essa ajuda. Então, por vezes, é sentar e dizer, olha, vamos parar para pensar um pouquinho sobre uma situação. Se isso nunca aconteceu, vamos experimentar para ver o que acontece a partir de hoje. Depois da gente assistir esse podcast, deixa eu procurar uma pessoa para pedir uma ajuda. Ou deixa eu procurar um gestor para dar uma sugestão para ele. Eu acho que se a gente quer fazer a diferença no mundo, a gente tem que estar aberto para ouvir e também para ser ouvido. Então vamos fazer um pouquinho dessa troca. Vamos arriscar. Vamos ver o que acontece. Eu acredito que lá na sua empresa está cheio de gente com ótimas ideias querendo compartilhar. Então, vamos buscar e também vamos estar abertos para quem nos buscar. Excelente. Essa visão de parceria é algo que a gente precisa disseminar e precisa viver todos os dias, treinar, né? Uma mentalidade, né, Zuleika? Isso que você fala me faz pensar sobre mentalidade de parceria, a mentalidade de unidade, né? De entender que nós nos completamos. Isso é uma grande reflexão, não só a nível corporativo, mas a nível mundial, né? Estamos todos percebendo isso na vida, na prática, em todas as dimensões, a importância de andarmos juntos. Thalita, se a gente fizer o exercício, olha, pense numa pessoa com quem você já viveu, no contexto organizacional, e essa pessoa te encantou, ela foi um exemplo, uma inspiração para você. Quais características essa pessoa tinha? Você logo vai ver que era uma pessoa que dava feedback honesto, verdadeiro. Era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que queria ver as pessoas crescerem, se desenvolverem, darem certo. Mas é uma pessoa que também tinha coragem de sinalizar as situações difíceis, as oportunidades de desenvolvimento. Agora pense numa pessoa que você não admirou.
você vai ver que essa pessoa provavelmente ela tem dificuldade de pedir ajuda. Ela tem uma postura muitas vezes autoritária e arrogante. Essa pessoa, ela não se conecta com as pessoas e quando isso é sugerido, ela ainda se ofende. Então, é simples da gente pensar como é que a gente pode contribuir mais. Vamos lembrar das pessoas que nos inspirarem e daquelas pessoas que a gente não quer seguir o exemplo. A gente tem essa referência na vida. Então, a gente pode sim fazer mais a partir da nossa própria experiência, daquilo que a gente admira. Exatamente. E viver isso em tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente faz. Não só no processo de recrutamento e seleção. Mas voltando ainda para o tema de recrutamento e seleção, Zuleika, aí falando de unidade, do compartilhar, muitas empresas, elas se municiam de uma técnica que eu considero bem interessante, que é o comitê de recrutamento e seleção, né? E vai de encontro com a segunda parte da frase, o contrate lentamente, né? O que é esse contratar lentamente? Eu vejo que o contratar lentamente é sobre critério, é sobre cuidado com as etapas do processo de recrutamento e seleção, que não são tão rápidas e não são tão fáceis de serem conduzidas como muitos pensam, né? E o comitê de recrutamento e seleção, eu tenho certeza que você tem experiência acerca disso, nada mais é do que um grupo de pessoas de outras áreas, né, clientes internos, os próprios pares, participando ativamente do processo de recrutamento e seleção e também do processo decisório. Isso demonstra uma maturidade significativa, né, e o interesse genuíno em colegiar a tomada de decisão, né? Sobre isso, Zuleika, o contrate lentamente, essa outra forma de escolher pessoas, o que você pensa sobre isso? Eu penso que aqui é um grande desafio para nós profissionais de RH. Pensa o seguinte: se nós não contratarmos as pessoas na velocidade do que a empresa precisa, a operação para. Então, a gente recebe a pressão Que desafio esse? real que o gestor está vivendo no dia a dia. Se a gente não tiver um ritmo de contratação que atenda à velocidade necessária da entrega daquela operação, nós também não somos eficientes. Então, nós temos que estar preparados para construir, seja através de um banco de currículos, do que a nossa marca representa no mercado para ter pessoas interessadas o tempo todo em trabalhar conosco, para atender essa velocidade. Mas como isso? De que forma? Eu digo que é um desafio porque eu não posso deixar o negócio parar. Ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente contratar uma pessoa que atende minimamente os requisitos e esperar que ela tenha muito sucesso lá. Esse dilema, ele é perfeito. E eu gosto dessa tua fala sobre agilidade, a necessidade de agilidade, né? Fala um pouco mais acerca disso. Como equacionar uma baita dor? Eu vivo isso aqui enquanto consultora, né, que recepciona demandas e que o cliente fala assim: olha só, o meu negócio tá degringolando, o negócio aqui tá muito difícil, eu preciso contratar para amanhã. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter muito critério, né? Como equacionar isso, Zuleika? Eu penso assim, o que me deixa confortável é saber que eu e o meu time estamos buscando na velocidade que a empresa precisa, porém com a responsabilidade de entregar o melhor. Então, o que significa isso? Eu não posso, enquanto RH, dizer para todo mundo: olha, contrate devagar e faça um processo lento, não tenho uma busca intensa, não tenho um time que recruta, que aciona o máximo de pessoas que ele pode num dia. Então, eu penso que equilibrar é eu buscar intensamente, eu contatar minha rede de contatos, eu buscar uma consultoria especializada que entenda a minha necessidade, mas eu não vou entregar para o gestor uma pessoa que atende parcialmente o perfil. Aí que entra o contrate lentamente. Não é lento de moroso. É de eu conseguir controlar minha ansiedade
a ponto de eu chegar no perfil mais adequado para atender a vaga que está aberta. Com todos os recursos que eu tinha. Com todos os recursos que eu tinha. Excelente. Então, assim, se eu levei uma semana ou se eu levei 3 meses para fechar uma vaga, não é o fato de eu estar acomodada. Eu estou correndo muito, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou responsável por preencher aquela vaga que é extremamente importante para a empresa. Agora, como? Eu também não posso pegar a pressão do gestor e sair desesperadamente. A primeira pessoa que eu encontro, não importa se encaixa, se atende, se vai agregar valor, eu simplesmente digo que eu fechei a vaga. Isso não é eficiência de RH. Não, isso traz um problema horrível. Então, o contrate lentamente significa tenha responsabilidade para dar agilidade possível ao recrutamento, mas faça a seleção de um jeito muito criterioso. Então, acelere o recrutamento, acesse o máximo de profissionais possíveis do mercado. Mas na seleção, foque em identificar as competências necessárias para aquele cargo, sejam elas comportamentais, sejam elas técnicas. E quando você encontrar alguém muito próximo do perfil, aí sim você apresenta. E uma outra coisa que eu também sugiro é não se preocupar muito em apresentar criar um critério estatístico estável e fechado. Eu sempre tenho que apresentar 3 candidatos, 4 candidatos, 5, eu não sei. Nem sempre. Gente, se você Excelente. tem um candidato e você conhece a cultura da empresa, a necessidade daquela área, e essa pessoa é muito boa, não fica esperando, não. Chama o gestor, explica. Eu gostaria de ter mais candidatos nesse momento, mas eu tenho um que se aproxima muito. Você já pode conversar para a gente agilizar o processo? Senão você perde o candidato também, né, Zuleika? E o gestor que ele está alinhado com o RH, ele sabe que o RH está fazendo o melhor para ele também entende isso. Então, não é uma regra pré-fixada. Eu vou entrevistar 20 pessoas, vou te entregar 4 finalistas e você vai escolher um. A vida não funciona assim. Então, nós temos que sair dos conceitos rígidos e trabalhar para resolver o problema, para ajudar o gestor e para trazer uma pessoa que será um talento para esse negócio. Então, é a vida real do dia a dia. Simplesmente você, se tiver 3 finalistas maravilhosos, que legal, dentro do meu espaço de tempo para recrutamento, eu consegui, ótimo. Se não, eu tive 2, eu tive 1, eu vou falar com o gestor, vou pedir para ele olhar para esse processo seletivo com humanidade e com carinho de quem está querendo fazer isso dar certo o mais rápido possível. Se não fica gestor contra RH, um dizendo que o problema é do outro e a empresa está perdendo. Então, falta essa maturidade que a gente, com uma conversa, com um alinhamento, conta as dificuldades do RH, o gestor conta as dificuldades dele e da área e a gente juntos busca achar uma unidade de responsabilidade e de muito respeito pelo que a gente faz, que é atender a expectativa do outro. Quem está chegando sente isso. Mesmo que ele seja convidado, às vezes, para fazer um processo seletivo, com uma entrevista atrás da outra, sabe? Aquela coisa intensa. Ele sente a interação, o companheirismo, o apoio do RH com o gestor. E ele mesmo diz isso no processo seletivo. Olha, como eu gostei, como eu quero fazer parte dessa equipe, porque eu vi o RH integrado com a gestão, eu vi todo mundo se ajudando, eu vi que aqui é um lugar onde a gente tem uma cultura que oportuniza uma troca, um desenvolvimento e uma união para fazer o projeto dar certo. Então, eu acho que é por aí, Thalita. É agilidade no recrutamento e muito critério, responsabilidade, cuidado na seleção. Eu acho que eu vou mudar essa frase e vou colocar Zuleika e Thalita. Porque, na verdade, não é sobre contratar lentamente, né? É contratar de maneira assertiva e agilmente. Isso. Né? O contratar lentamente é sobre o critério necessário. E tem uma outra coisa que, pra gente fechar esse teminha, né? Porque eu quero falar sobre o Demita rapidamente, pra gente compor essa reflexão, né? Na dúvida, não contrate. Na dúvida, não contrate.
Na dúvida não contrate. Essa frase, para mim, ela é muito representativa. Todas as vezes que eu Eu concordo contratei com você. ou eu indiquei alguém que eu estava em dúvida, Nossa. não deu certo. E aí, quando a gente já está muito mergulhado na cultura da empresa, a gente sabe o que dá certo e o que não dá. Perfeito, Zuleika. Sabe, quando a gente trabalha com amor, com dedicação, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente também está muito imerso à realidade daquele contexto. E aí sim, a gente sabe, ó, esse perfil dá certo. O olho brilha. Fiquei na dúvida. Sabe aquela coisa da razão e da emoção? Eu gostei da pessoa, ela Eu tem quero muito fechar, talento, tô eu sendo quero fechar. pressionada. E esse, pra mim, é nosso maior gargalo. Enquanto RH, enquanto gestor, a gente quer fechar a vaga. A gente quer resolver rápido. Quanto mais responsável a gente é, mais rápido a gente quer Às resolver. vezes a pressão é tão grande também, né, Zuleika? E a gente precisa saber que a gente Excelente. não pode pegar essa pressão, porque essa pressão pode nos fazer tomar uma decisão errada. Então, meu Deus, quanto eu tenho que ser consciente nessa hora de saber que por mais que eu estou assim, ó, imbuída de um desejo muito intenso de ajudar e fechar rápido aquela vaga, às vezes eu vou ter que ir contra a maré e lá dizer, espera mais um pouquinho só. Me dá só mais um prazo. Vamos fazer uma força-tarefa, vamos nos ajudar. Mas se a gente acertar nesse perfil, isso vai fazer muita diferença. E faz. E ganha tempo. Ganha tempo. Quantas vezes, Zuleika, eu me deparei com situações que me fizeram aprender muito sobre retomar o processo. A história da refação. A refação é um indicador ruim? Talvez não. Quantas vezes em estado de refação eu acabei encontrando profissionais que geraram celeridade quando entraram na posição que vieram para ocupar, né? Então, não necessariamente a refação é um indicador ruim, mas talvez um indicador de sanidade, né? De quem está orientado para essa assertividade na contratação. E hoje nós vivemos uma sociedade ansiosa. Excelente. Então, diante da ansiedade, seja o RH ou seja o gestor, ele quer resolver o problema dele imediatamente. E isso é totalmente compreensível. Tá? E não estou dizendo que ele está errado, não. Eu estou dizendo que a gente, enquanto RH, tem que ter sabedoria para chegar e explicar. Olha, às vezes, 1, 2, 3 dias faz uma diferença tamanha na quantidade e no nível dos candidatos que a gente vai conseguir acessar para aquela vaga específica. Então, às vezes a gente tem que controlar um pouquinho essa ansiedade, ter um pouco de coragem, muito amor para olhar no olho e dizer, eu quero te ajudar, mas vamos segurar um pouquinho que isso vai dar certo. Muito bom, muito bom. Maravilhosa! Zuleika, vamos falar sobre o demita rápido? Vamos. Ai. Aonde se aplica o demita rápido? Porque eu vou confessar uma coisa a você. Diante do princípio que você trouxe no início do nosso bate-papo, se o gestor faz o papel dele, se ele está convicto de que ele cumpriu com a responsabilidade dele quanto ao desenvolvimento, a feedbacks e plano de desenvolvimento, plano de recuperação, PDI, PDR, tudo que é P. Se ele fez isso, a demissão rápida, ela é um caminho bom. Mas em que momento isso não se aplica? E eu penso assim, vamos lá, vou dizer em que momento se aplica. Demissão rápida, quando a gente tem alguém sabotando e a gente tem evidência disso. Isso, excelente. Demissão rápida é quando a gente descobre que alguém não é confiável e tem evidência disso. Não é percepção, é evidência. A gente tem que aprender a também buscar evidências para não ser jamais injusto. Nossa, Zuleika, para aí, fala. Essa coisa da evidência. Porque é subjetivo muitas subjetivo. vezes. Eu acho, eu penso, Eu sinto. eu sinto. Não, o que de fato aconteceu? Porque o que é meu e o que é do outro nessa situação? Às vezes eu tô com uma dificuldade de lidar com aquilo e tô jogando pro outro. Então, vamos lá. Muito bom. Só que assim, pessoas que sabotam um processo, consciente ou inconscientemente,
elas atrapalham demais. Demais. Aquilo que a gente poderia construir e de forma rápida, de forma consistente, às vezes, por uma pessoa que está totalmente fora daquele propósito, atrapalha muito. E Então, assim, atrasa tudo. atrasa tudo. Então, vamos lá. Se a pessoa, ela roubou, se essa pessoa mentiu, se essa pessoa engana, se essa pessoa sabota, se essa pessoa não é de confiança, você chama, você está tratando um assunto, você está pedindo uma informação, a pessoa está mentindo na informação. Então, assim, se você demanda alguma coisa e essa pessoa nunca te entrega, ela está quebrando a confiança contigo. Se ela é uma pessoa na tua frente, outra pessoa nas costas, e você tem essa evidência, você chama essa pessoa para conversar e essa pessoa deixa claro que ela não vai mudar, então você tem que tomar uma decisão. Essa pessoa, ela vai me ajudar a desenvolver o setor ou essa pessoa vai atrapalhar o setor? Quais são os prejuízos que eu estou colhendo e que eu vou colher se eu mantiver essa pessoa? E aí a gente vai ter que aprender um dos pilares da liderança. A pessoa tem que assumir a responsabilidade pela equipe que tem. E eu estou fazendo, enquanto líder e equipe, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem ou não? Eu estou fugindo da minha responsabilidade, não estou tendo coragem. Por quê? Porque eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa está aqui há muitos anos, porque essa pessoa tem filhos e ela tem as despesas pessoais dela. E aí, gente, não se trata de falta de humanidade. Se trata de falta de responsabilidade se o líder usar esses critérios. Sabe por quê? Porque quem tem uma equipe já tomou a decisão de substituir alguém que tinha um baixo desempenho ou que era de baixa confiança e trouxe alguém com alto desempenho e alta confiança e viu o bem que isso causou para essa equipe, e essa equipe causou para a empresa e essa empresa causou para todos os seus clientes, aí a gente entende o tamanho da nossa responsabilidade. Muitas vezes eu não estou decidindo entre manter uma pessoa ou demitir uma pessoa. Eu estou decidindo entre uma entrega que vai ser muito mais eficiente, impactante, que vai fazer um bem danado para a corporação, para a companhia e para a sociedade. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Eu acho que a gente demite rapidamente quando a gente tem evidências de que essa pessoa está contra os princípios da empresa e do setor. Aí tem uma outra situação. Às vezes nós temos a pessoa certa no lugar errado. Opa! Então, também temos uma questão de contexto. E mais uma vez a responsabilidade sendo convidada, né? A responsabilidade. Do líder. E aí é uma hora que dói. Enquanto líder dói, Thalita. Porque eu sei que aquela pessoa é talentosa. Que aquela pessoa tem uma capacidade incrível. Mas por vezes, naquele contexto, essa pessoa não está se encaixando. Então, eu também preciso ser honesta com esta pessoa. Buscar desenvolver um diálogo, por mais doloroso que ele seja. E ajudar essa pessoa também buscar um contexto para ela. Onde ela vai ser mais feliz e produtiva. Dessa forma, eu ajudo tanto o funcionário quanto a empresa. Porque eu estarei abrindo espaço também para que venha uma pessoa que se adapte muito mais a este contexto. E quando a gente fala de contexto, não dá para entrar no critério de certo e errado. Cultura não tem certo e errado. Tem a que funciona para aquela empresa. Então, aqui a gente também precisa, enquanto líder, ter muita maturidade para conseguir identificar. Uma coisa é má fé, é inegociável. Outra coisa é a pessoa certa no lugar errado. Eu também preciso conseguir lidar com isso e construir dentro da empresa ou encaminhar para fora da empresa a condução de uma forma responsável, carinhosa, ainda que dolorosa. Uau! Isso daria um outro podcast, viu? Isso daria um outro podcast, porque demitir alguém é sobre uma tomada de decisão de estômago, né? É sobre coragem para tomar decisão. E nem sempre as pessoas estão prontas para isso.
né? Eu noto que os líderes ainda encaram o processo demissional como algo traumático, algo que diz muito sobre a ineficiência da atuação dele ou o insucesso, e não necessariamente é isso, né, Zuleika? Às vezes, por vários motivos, até foi a pessoa certa, estava no lugar certo, mas aconteceu algo que fez com que a situação tomasse um outro caminho. Eu tive situações, por exemplo, de ter contratado excelentes profissionais para a posição certa e aconteceu um episódio familiar onde a pessoa acabou entrando numa condição emocional muito desagradável, gerando uma impotência e ela pediu para sair, né. E tiveram situações parecidas com essa que eu precisei desligar. Então, é preciso uma sabedoria sistêmica aí, né, o papel do líder de fazer feedback nesse momento, ele é crucial, não é mesmo, Zuleika? Porque sem feedback, você não tem como ter um processo de desligamento assertivo, né. O que que garante que você acertou num processo de desligamento? Eu tenho um indicador que particularmente eu gosto muito. Você deu feedback? No mínimo 4 feedbacks ao ano, de maneira estruturada. É um desafio para o líder, né? E pro funcionário que está passando por isso nesse momento. Por quê? É maturidade dos dois lados. Exato. Porque às vezes eu não tô feliz onde eu tô e eu quero insistir. Isso também não é bom para mim. E a culpa Excelente. não é do líder, a culpa não é minha. De novo, a gente também tem que entender que existem contextos diferentes e que existe uma capacidade de adaptação maior e menor, independente do contexto. Então, eu acho que a honestidade é o melhor caminho. A Transparência. transparência, o feedback. E, gente, o feedback, ele vai acontecendo ao longo do tempo. Né? Você fez uma apresentação, você ganhou um feedback daquela apresentação, né? Seja para um cliente, o cliente te deu a apresentação, seja de um colega, seja do seu gestor, você vai tendo um termômetro, você vai medindo, você vai sentindo, você está feliz, você não está feliz, o que está acontecendo? Os meus resultados estão a contento? Então, essa pergunta vale para os dois, porque o resultado da equipe é o resultado do líder. Então, os meus resultados enquanto líder estão a contento? O meu resultado enquanto funcionário, né, com esse escopo pequenininho aqui, ele está contento? Então, nós precisamos ampliar a consciência sobre esse tema. Essa história de sair de uma empresa, ela tem que deixar de ser tabu. É muito raro uma pessoa que entra e passa a vida inteira no mesmo lugar. Hoje não mais. E ainda existe, mas é raro. Então, assim, o início e o término de ciclos, eles são normais, eles são saudáveis. E necessários. Tantas vezes é preciso que haja mudança para oxigenar. Tem áreas e posições que precisam de auto-oxigenação para elas existirem, né? E muitas vezes tem a ver até com o momento da própria instituição. Né? Num determinado momento, as competências necessárias eram umas, depois passaram a ser outras. Então, assim, isso não é nenhum problema. Nós temos que começar a lidar com as coisas que são da vida de uma forma um pouco mais leve. Isso vai depender da minha capacidade, né, de estabilidade emocional, de autoconhecimento, de sabedoria, de maturidade, de olhar e dizer: olha, faz parte. Iniciar um ciclo faz parte, e concluir um ciclo faz parte, e iniciar um novo ciclo faz parte de novo. Agora, como eu vou lidar com isso é que vai definir se isso vai ser um sofrimento, uma perda, um fracasso, ou vai ser uma oportunidade de construir algo ainda mais bonito, de somar conhecimento e de crescer. Ai, Zuleika. Zuleika, você acredita que a gente está aqui há mais de 1 hora conversando? Não. Exatamente. E eu quero aproveitar antes de finalizar, validar você. Que contribuição fabulosa, né? Que paixão ao falar do que você fala, a viver isso, viver recursos humanos, viver desenvolvimento de gente, acreditar nisso. Eu já te validei por isso e quero aproveitar publicamente para fazer dessa maneira como forma de te engajar a seguir fazendo o que você faz, né? E assim, foi uma frase tão poderosa, mas que a gente conseguiu discernir
tão positivamente ampliar a nossa visão sobre essa frase, porque na verdade, ela não pode ser entendida e compreendida como algo ali rígido, né? Demita rapidamente e contrate lentamente. Vamos entender mais sobre isso, né? Vamos conversar mais sobre isso. O que é esse demitir rapidamente? O que é esse contratar de maneira mais lenta? Vamos entender. E eu quero te agradecer muito, porque eu tenho certeza que você do lado daí, se você acompanhou todo o podcast, eu tenho absoluta certeza que você saiu com muitos insights e que você tem algo para fazer com todo o conhecimento que adquiriu aqui. Eu vou te chamar para outros podcasts, porque eu tenho certeza que você pode contribuir muito conosco. Vai ser um enorme prazer. Eu quero deixar aqui um recadinho que é sempre que a gente falar de contratação e de demissão, nós vamos precisar sempre uma consciência muito grande que envolva responsabilidade, maturidade, amor, para daí uma tomada de decisão. E amor é algo que a gente tem falado pouco nas organizações, mas a gente tem que amar muito o que a gente faz para conseguir fazer bem feito, para conseguir ajudar as pessoas. Não é, a gente sempre quer ajudar mais. Não é como a gente gostaria, mas da melhor forma que a gente pode naquele momento. Então, às vezes é parar, respirar, pensar um pouquinho e, olha, o que eu posso fazer de melhor nesse momento? A pergunta é: eu posso fazer algo, por mais difícil que esse cenário seja, para eu fazer o que tem que ser feito, só que com um desfecho carinhoso, cuidadoso e respeitoso, ainda que às vezes até possa ser doloroso. Excelente, gente! Me diz aí, você que tá desse lado, você gostou? Comenta aqui o que você achou. Sugere temas que você acredita que são importantes a gente trazer como forma de ampliar ainda mais o teu conhecimento. Eu espero de verdade que o nosso jeito de levar conhecimento faça sentido para você. Não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e nos ajudar nessa missão de alcançar gente que quer se desenvolver e que gosta de gente e que quer fazer o melhor com a vida que lhe foi dada. Muito obrigada pelo seu tempo conosco. Não esquece de acessar a primeira temporada, tem muita gente legal lá também. É o primeiro episódio da segunda temporada e vem ser people com a gente. Obrigada, Zuleika. Muito obrigada. Até breve, pessoal.